Em abril de 1945, quando a primavera tentava timidamente florescer sobre os escombros da guerra, o sul da Alemanha exalava um ar de derrota iminente e segredos revelados. Naquela pequena localidade de Kaufbeuren, na Baviera, o exército dos Estados Unidos da América acabara de assumir o controle total, transformando um antigo prédio da administração alemã em seu centro de comando temporário. O edifício, que outrora ecoava as ordens ríspidas dos oficiais da Wehrmacht, agora parecia um fantasma de concreto, com corredores silenciosos e salas que cheiravam a papel velho e fumo de cachimbo. O pessoal alemão havia fugido às pressas, deixando para trás o rastro de uma burocracia que desmoronava sob o peso do avanço aliado. Entre os militares incumbidos de organizar aquela bagunça estava o segundo-tenente Robert Davidson, um homem metódico cujo trabalho consistia em catalogar cada item deixado para trás, uma tarefa necessária para a documentação e a inteligência militar. Davidson encontrava-se no segundo andar, em um gabinete de canto que, segundo uma placa na porta, pertencera ao major alemão. A escrivaninha de madeira maciça, imponente e pesada, guardava o que pareciam ser apenas restos de uma rotina administrativa. Ao abrir as 3 primeiras gavetas, o tenente encontrou apenas o que se esperava: formulários em branco, canetas de tinta secas e papéis sem grande relevância. Contudo, a 4ª gaveta, situada na parte inferior direita, ofereceu resistência, estava trancada como se guardasse algo de valor inestimável ou um segredo obscuro. Utilizando um abridor de cartas metálico, Davidson forçou a fechadura até que a madeira rangeu e a gaveta finalmente cedeu. No seu interior, repousava uma caixa de charutos de madeira ornamentada, uma peça visivelmente valiosa. Ao levantar a tampa, o tenente sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Não havia tabaco ali dentro, mas sim dezenas de alianças de casamento de ouro, simples e visivelmente desgastadas pelo tempo. Davidson começou a contá-las com dedos trêmulos, eram precisamente 43 alianças. Ao examiná-las sob a luz fraca que entrava pela janela, ele percebeu algo devastador. As gravações internas não eram alemãs, eram nomes e datas americanos, juras de amor eterno como para sempre, iniciais como JM para RM e promessas de fidelidade feitas em solo norte-americano. Aqueles anéis não pertenciam aos inimigos, mas sim aos seus próprios irmãos de farda, homens que haviam sido feitos prisioneiros ou que haviam caído em combate, cujos pertences mais íntimos haviam sido arrancados e guardados como troféus macabros por um oficial alemão. Davidson sentiu uma náusea física ao compreender a profundidade daquela depravação moral. Em seu relatório posterior, ele descreveria que, embora tivesse testemunhado os horrores indescritíveis da guerra, segurar aquelas 43 promessas quebradas foi um dos momentos mais sombrios de sua vida. O relatório do tenente subiu rapidamente na cadeia de comando até chegar à mesa do general Patton. Ao ler sobre a caixa de charutos, Patton não demonstrou fúria imediata, mas um gelo cortante em suas palavras. Ele fez apenas uma pergunta direta: se o major alemão responsável por aquele gabinete estava vivo. A resposta foi afirmativa. O major Friedrich Hartmann fora capturado 3 dias antes enquanto tentava se misturar aos civis e estava agora detido em um campo de prisioneiros local, aguardando transferência. Sem hesitar, Patton vestiu seu capacete, ajustou seu cinturão e ordenou ao seu ajudante que preparasse o jipe, pois ele fazia questão de olhar nos olhos do homem que colecionava a alma dos soldados caídos. Antes de continuarmos esta jornada histórica, pedimos que se inscrevam no canal para não perderem outros relatos da Segunda Guerra Mundial, onde exploramos as nuances de uma justiça que ia muito além dos tribunais convencionais. Kaufbeuren ficava a cerca de 30 milhas de Munique, e o caos da retirada alemã naquela região tinha sido total. Hartmann tentara escapar usando roupas civis, mas sua postura militar e o sinal de insígnias removidas em sua jaqueta o traíram em um posto de controle. Escondido em sua meia, os americanos encontraram seu documento de identificação da Wehrmacht, o que selou seu destino imediato. Quando Patton chegou ao centro de detenção, que fora improvisado em um pátio atrás da prefeitura, o ar estava carregado de tensão. O general trazia consigo a caixa de charutos e estava acompanhado apenas por seu motorista, pelo capitão Morris e por 2 guardas da polícia militar. O oficial responsável pelo campo, capitão Brennan, ficou surpreso com a visita inesperada do lendário general. Patton exigiu que Hartmann fosse trazido à sua presença imediatamente. O major alemão, um homem de meia idade com óculos de armação de arame que mais parecia um burocrata do que um guerreiro, aproximou-se e saudou o general com rigidez. Patton ignorou o gesto. Ele abriu a caixa diante de Hartmann e perguntou, em um alemão fluente que chocou os presentes, se aqueles anéis lhe pertenciam. Hartmann empalideceu, mas tentou manter uma fachada de indiferença, alegando que eram apenas objetos escultados de homens que não precisavam mais deles. A resposta de Patton foi como um chicote: homens que não precisavam mais deles porque estavam mortos. O general retirou uma aliança específica da caixa, uma peça de ouro simples gravada com as iniciais TW para MW, datada de junho de 1943. Ele descreveu para o major o provável cenário daquele homem que partira para a guerra carregando a lembrança de sua esposa, apenas para ter sua última conexão com o lar roubada por um saqueador de cadáveres. Patton então impôs uma punição sem precedentes.
Hartmann deveria escrever 43 cartas, uma para cada esposa ou família representada naquelas alianças. Nas cartas, ele deveria confessar que era um oficial alemão que havia tomado as alianças como troféus, descrever o anel detalhadamente e pedir perdão por sua conduta desonrosa. Hartmann protestou, alegando que não conhecia a identidade dos donos originais, mas Patton foi implacável. Se não sabia os nomes, ele deveria escrever 43 vezes a mesma confissão de sua vergonha, ou enfrentaria uma corte marcial por saque sob a Convenção de Genebra, o que resultaria em pelo menos 20 anos de prisão. Diante da escolha entre a humilhação das cartas ou décadas atrás das grades, Hartmann aceitou a tarefa. O capitão Morris foi encarregado de fornecer papel e uma tenda, onde o major passaria as noites seguintes escrevendo à luz de velas. Cada carta deveria ter pelo menos uma página inteira e ser redigida com clareza absoluta. Durante 4 dias, Hartmann viveu o seu próprio purgatório literário, descrevendo cada anel, cada detalhe do ouro desgastado e repetindo seu pedido de desculpas por um crime que ele nunca imaginou que teria que pagar. O capitão Morris supervisionava o processo com rigor, forçando o major a reescrever qualquer carta que parecesse evasiva ou curta demais. No final do 4º dia, o maço de correspondências foi entregue a Patton, que as leu uma a uma. Apesar do cumprimento da tarefa, a justiça não estava satisfeita. Patton decidiu que as cartas seriam enviadas através da Cruz Vermelha para tentar localizar as famílias, mas que Hartmann ainda assim seria levado a julgamento. O processo judicial ocorreu em junho, e a defesa tentou argumentar que o ato não era tecnicamente proibido, mas a promotoria foi firme ao demonstrar que alianças de casamento são bens pessoais protegidos e que o saque de mortos e prisioneiros é uma violação gravíssima dos tratados internacionais. Hartmann foi condenado a 8 anos de prisão, 1 ano para cada grupo de 5 alianças, aproximadamente. O juiz salientou que as cartas escritas sob coação mostravam uma capacidade de remorso tardia, mas não apagavam a natureza predatória do crime original. Após o julgamento, a Cruz Vermelha iniciou o árduo trabalho de devolver as joias. Das 43 alianças, 12 foram devolvidas com sucesso às viúvas e famílias, proporcionando-lhes um encerramento doloroso, mas necessário, ao saberem que seus amados mantiveram seus votos até o último suspiro. As outras 31 alianças, cujos registros eram vagos demais para uma identificação precisa, foram enviadas para os Estados Unidos e hoje integram o acervo da Comissão de Monumentos de Batalha Americana, em Washington. Elas repousam em uma vitrine com uma placa que homenageia os soldados desconhecidos cujas alianças foram recuperadas de um oficial alemão, mantendo viva a memória de sua fidelidade. O tenente Davidson, que descobriu a caixa, viveu o resto de seus dias em Ohio como professor, mas nunca esqueceu o peso daquelas joias em sua mão. Em uma entrevista concedida em 1982, ele refletiu que o aspecto mais cruel da guerra nem sempre é a morte em si, mas a forma como alguns homens tentam despojar os mortos de sua dignidade e de suas últimas conexões com o amor que deixaram para trás. A história dessas 43 alianças serve como um lembrete de que, mesmo no meio da barbárie, existem limites que não podem ser cruzados sem consequências. Patton, com seu estilo ríspido e senso de honra peculiar, garantiu que aquele pequeno gesto de desrespeito não passasse impune, forçando um homem que se via como superior a se curvar diante da dor que ajudou a infligir. Hoje, ao olharmos para aquelas 31 alianças anônimas em Washington, vemos mais do que metal precioso, vemos promessas que atravessaram o oceano e sobreviveram ao horror, protegidas pela integridade de soldados que acreditavam que a honra deve ser preservada mesmo após o cessar-fogo. E você, o que teria feito se estivesse no lugar de Davidson ao abrir aquela gaveta? Acredita que a punição de Patton foi adequada ou o major merecia algo mais severo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros entusiastas da história militar. Se você deseja conhecer mais relatos sobre os momentos em que a justiça prevaleceu sobre a crueldade nos campos de batalha, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar nossas próximas narrativas sobre os heróis e vilões da Segunda Guerra Mundial. A história é feita de grandes batalhas, mas são esses pequenos gestos de humanidade e justiça que realmente definem o legado de uma geração que lutou para que a liberdade e a dignidade não fossem apagadas da face da terra. Aquelas 43 alianças, outrora escondidas em uma gaveta escura em Kaufbeuren, agora brilham como testemunhas silenciosas de que nenhum ato de desonra permanece oculto para sempre e que a memória daqueles que serviram será eternamente honrada, não apenas com monumentos de pedra, mas com a devolução da dignidade que lhes foi tentada roubar no fim de 1945. O silêncio daquela sala de museu em Washington é o mesmo silêncio que Davidson sentiu ao abrir a caixa de charutos, um silêncio que fala sobre amor, perda e a busca incessante por justiça em um mundo devastado pelo conflito. Cada aliança é uma vida, cada gravação é um nome que se recusa a ser esquecido, e cada carta escrita por Hartmann é uma prova de que a prestação de contas é um pilar fundamental da civilização, mesmo quando as armas ainda estão quentes. O sul da Alemanha viu muitos horrores, mas a história de Kaufbeuren e do general Patton permanece como um exemplo de que a moralidade militar não é uma sugestão, mas um dever sagrado. Que nunca esqueçamos o valor de uma promessa e o preço que alguns pagaram para protegê-la.
Finalizamos assim mais um capítulo da nossa história, esperando que o sacrifício desses homens e a integridade de oficiais como Davidson e Patton continuem a nos inspirar a buscar a verdade e a justiça em todas as circunstâncias, por mais sombrias que elas possam parecer no momento da descoberta.